Olá, meu nome é Lohane Rocha Lima e eu vou apresentar o meu trabalho de pesquisa em forma de artigo, a importância de práticas artísticas colaborativas em contexto de pós-pandemia Covid-19 nas escolas. Eu sou professora da Educação Básica do Distrito Federal há 8 anos e o ano passado, que foi a volta às aulas presenciais, eu percebi em minhas aulas uma dificuldade dos estudantes de interagirem em sala de forma produtiva, que não culminasse em momentos de conflitos violentos dentro de sala, né, de violência verbal ou física. Então, eu senti essa dificuldade. E para isso, diante dessa necessidade que eu vi, surgiu aí uma forma de adaptar a minha metodologia de ensino, buscando aí práticas colaborativas de ensino para as minhas aulas. Para que essas práticas colaborativas existissem, eu percebi que para o envolvimento, para que tivesse o envolvimento dos estudantes, eu teria que buscar ali alguma coisa de interesse deles, né? E diante ali de alguns exercícios, de algumas aulas do que eles consideravam arte, foi percebido que eles tinham muito interesse ali da linguagem plástica do grafite, né? Percebendo esse interesse, eu vi que a partir dele eu poderia promover aí uma reconexão social entre eles, a partir desses interesses em comum, né? Para isso, eu utilizei ano passado uma metodologia de pesquisa participante, na qual eu, como professora, fui pesquisadora também dentro daquele contexto. E os estudantes sabiam que estavam sendo, né, ali, sendo parte de um processo de pesquisa, eles tinham voz e poderiam propor também algumas metodologias, alguns exercícios para que esse processo ali fosse concretizado. Então, o registro todo durante essa experiência foi um registro aí de diário de bordo durante o ano de 2022. E aqui foi algumas fotografias durante esse processo também foram utilizados. Aqui foi um dos exemplos de exercício, né? Eles criando junto aí, entre trios, depois esses grupos foram crescendo, e eu pude observar aí o que a Elizabeth Cohen e a Rachel Lawton falam sobre a questão do status dentro do ambiente de ensino, né? O status estudantil, e como ele pode interferir em questões de liderança de grupos, né? E esse aqui foi um dos exemplos que eu pude ter quando o status ele acaba interferindo de forma negativa no grupo, porque eu buscava que os estudantes aprendessem, por meio do consenso, criar imagens. E aí, quando tem um momento de liderança, né, acaba que esse consenso não é verdadeiro, né? E aí, é, aqui foi um exemplo de liderança que acabou sendo opressiva e acabou acontecendo uma ruptura nesse diálogo e um dos estudantes acabou riscando o próprio trabalho, né, do próprio grupo, e eu tive que intervir diretamente porque senão ele iria rasgar ali o trabalho do grupo. Então acabou sendo esses momentos de ruptura a partir desse status do qual o estudante se autoproclamou líder do grupo e aconteceu essa ruptura. E aí eu vou escolher a linguagem do muralismo, né, como linguagem plástica, para poder criar uma forma, né, deles criarem em grupo, né, de forma colaborativa. Inicialmente a gente iria fazer, seria o grafite, né, só que a escola não liberou o muro e a gente não tinha acesso aos materiais necessários para criar no muro da escola esse grafite. Então a gente acabou escolhendo o muralismo e os materiais foram TNT, tinta guache, que são esses materiais usuais da escola. Então a gente explorou essa linguagem do muralismo, visto que ele é feito de forma colaborativa também e uma forma de crítica social, né? E os estudantes começaram a perceber isso e se envolverem cada vez mais com essa prática. Aqui foi uma fotografia tirada ano passado, né, durante esse processo de, de criação. Então, eles tiveram que criar em forma de consenso. Mas para que existisse essa criação, eu percebi que eu comecei a ter que dar feedbacks durante as aulas em questões atitudinais. Não só estéticas, né, de criação, mas principalmente atitudinais. Quais eram os comportamentos observados que foram proveitosos para esses grupos, quais não foram, como mudar a linguagem, né? Como fazer com que as atitudes fossem transformadas ali em prol da criação artística colaborativa. E aí, aqui eles vão criar por meio do consenso, então eles tiveram que fazer pesquisa para a produção artística deles, entrar em consenso enquanto a temática que eles iam criar, né, nesse mural, qual seria a estética utilizada, em meio a vários erros e acertos, eles foram ali juntos buscando o caminho mesmo nessa prática.
que eu observei? Eu observei que eles tinham que pesquisar constantemente e transformar a própria linguagem para uma linguagem plástica, né? Em prol dessa criação artística. Então, eles tinham que utilizar ali uma linguagem que não era muito usual para eles, né? Como contraste, né? Abstrato, nitidez, essa linguagem acabou sendo parte do cotidiano da prática deles, para poder explicar o que eles queriam criar para os outros colegas e o grupo entrar em consenso ali. Então, a característica dessa abordagem vai ser sempre a contextualização, né? Para eles entenderem que eles estavam fazendo, em prol ali dessa interação. Então, eles tinham que saber o que eles estavam fazendo para poder se comunicar. E eles começaram a entender isso, a importância disso. Então, todo mundo ali começou a ser parte desse processo, né? Parte fundamental desse processo, fazendo com que eles ficassem cada vez mais conectados, né, nesse ambiente artístico. Os resultados benéficos foram, consequentemente, ali a linguagem, que eles acabaram desenvolvendo a linguagem para comunicar até os próprios sentimentos, né? Quando eles falavam que não gostavam de alguma coisa, eles comunicavam isso para os outros colegas. Eles começaram a entender e intervir em conflitos que não eram proveitosos no próprio grupo. Eles começaram a mediar para que esses conflitos acabassem, por conta que na aprendizagem colaborativa, a gente, enquanto professor, começa a entender que a gente delega ali muita responsabilidade para os estudantes, né? Para que eles possam construir esse conhecimento de forma conjunta e efetiva, né? Todos participando ali no processo. Então, a redução de conflitos, eles aprendendo a mediar o próprio conflito, houve, consequentemente, uma redução desses conflitos violentos em sala. Né? Tinha um conflito proveitoso, no qual eles entravam em consenso, né? Que na verdade era mais uma apresentação de ideias, e eles acabavam ali no diálogo mesmo, aproveitando essas ideias e criando, né? Mas tinha ali, começou a diminuir bastante os conflitos violentos mesmo, os conflitos improdutivos. Então, a aprendizagem colaborativa ela foi fundamental nessa criação reflexiva, né, dentro da escola. Esse daqui foi o trabalho final dos estudantes, né? O mural ele tem quase 5 metros de altura e 9 metros de largura. Eles estudaram bastante, né? Eles entraram no consenso dessa linguagem com relação aos afro-brasileiros, né? Quem são os afro-brasileiros? Essa ligação, né? Brasil-África, e eles pesquisaram os grafismos africanos enquanto linguagem para fazer isso parte do mural. A única intervenção que eu fiz foi a questão da escala mesmo, né, para que todos os estudantes pudessem participar, visto que a turma era uma turma heterogênea, a gente tinha estudantes aí com necessidades especiais que tinham que participar e que participavam mesmo, né, que era importante que eles participassem. Então, acabou sendo um trabalho muito proveitoso para a turma mesmo, né? A gente acabou tendo uma exploração da dimensão social mesmo, né, da prática artística reflexiva dentro da escola, para promover mesmo essa reconexão entre os estudantes, né, de amizade, de propor amizades, né, de entender o tanto que o diálogo é importante para relacionamentos, né, os relacionamentos, qualquer relacionamento ser saudável. Então, em síntese, assim, os resultados foram extremamente benéficos, né, o muralismo enquanto prática artística dentro da escola, dentro desse contexto que nós estávamos, e a importância mesmo de se adaptar constantemente o ensino para a gente tentar sempre diante desses desafios transformar, né, comportamentos que ora não eram tão benéficos ali na sala de aula, em comportamentos que possam cada vez mais propor autonomia aí nessa construção desse conhecimento. Então, nós vamos ter aí, eu enxergo uma possibilidade aí de extensões aí da aplicação da aprendizagem colaborativa futuramente, em outras formas, né, de criação artística dentro da sala de aula, para poder envolver cada vez mais esses estudantes de uma forma proveitosa e significativa para eles, né? Muito obrigada pela atenção.